Muito bom dia, galera. Salve, salve. Espero que você esteja bem. Professor Tudão ajudando você aí na matéria, na instigante matéria de auditoria fiscal, algo que você vai fazer muita força lá dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, e me pediram para a gente participar desse projeto 8020 da Cefaz Alagoas, onde você, a princípio, derrama 100% da sua preparação nos 80% que cai na prova, né? Sabendo que os outros restantes 20% tem menos chance de cair. Então, na verdade, a gente vai para cima daquilo que tem quase certeza ou convicção daquilo que deve cair na tua prova. Bom, a nossa disciplina, depois, se você estiver aí ouvindo aqui o professor Tudão, com grande alegria, eu gostaria de saber teu nome, da onde você está, e essa gravação vai ficar para vocês poderem estudar aí para diante, para esse importante certame aí da Cefaz Alagoas. A nossa disciplina, ela é uma disciplina importantíssima, né? E a princípio ela vai cair com muitas questões na tua prova. Caiu no último concurso, o concurso anterior, com 30 questões. Caiu na prova, né, discursiva, e novamente nós vamos ter Cefaz Alagoas com questão de auditoria fiscal, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Detalhe do professor Tudão como auditor fiscal, concurseiro que está ajudando você na sua preparação. A gente percebe nitidamente que o tema auditoria fiscal pode induzir o candidato a erro, porque ele pode pensar assim: não, só vai cair aquela parte específica referente à legislação do ICMS do Estado. Ou só vai cair aquilo que caiu, como que caiu na prova passada, na prova discursiva, uma questão prática a respeito do determinado certame. Não é assim que está caindo. Na realidade, se você for olhar o edital, eu sempre falo para o meu aluno que nós temos a auditoria contábil do auditor independente, em boa parte do edital, e depois ali lá para o item 35 e 36 do seu edital, você vai ver a auditoria fiscal, propriamente dito, com a auditoria da nota fiscal eletrônica, com a auditoria da escrituração fiscal digital, ICMS e IPI, e aí você começa a ver o tratamento da auditoria fiscal propriamente dito. Então, a gente tem uma preocupação aqui com o aluno, porque nosso edital, ele vai ter auditoria contábil e auditoria fiscal juntas. No mesmo contexto, na mesma matéria, você teria uma divisão entre as duas disciplinas, e é por isso que normalmente o GRAN aqui tem me chamado para a gente poder dar a parte aí de auditoria fiscal, mas eu não vou deixar também você sem a princípio estudar comigo aí auditoria contábil, que é um estudo que nós já fazemos dentro, né? Eu tenho especialização em auditoria contábil, trabalho na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo há 22 anos, com auditoria contábil, então a gente vai trabalhar também a auditoria contábil, como tem caído na prova no certame da Cefaz Alagoas. Tá bom? Então, CESP e Sebrasp, prepare-se, porque nós estamos indo para cima, que nem rolo compressor, e nós estamos firmes nesse propósito de sermos auditores fiscais. Tá bom, galera? Então, firmes no propósito, vamos lá, vamos começar então o nosso estudo através de questões. Eu vou fazer com questões, tá bom? Então a gente não vai ficar aqui muito na teoria, a gente vai comentar questões ou de concursos anteriores ou questões inéditas, tá legal? Bom, a minha preocupação com a auditoria fiscal. Bom, ele pode escolher cair várias questões de legislação tributária com auditoria fiscal na prova de auditoria fiscal, e pode escolher, por exemplo, botar uma baita numa questão teórica, prática, na prova de auditoria fiscal com 30 pontos, ou seja, que vale por 10 questões objetivas. Por 15 questões objetivas com peso 2. Quer dizer, então, na verdade, o peso é grande da auditoria fiscal. Tá bom? Vai na telinha. Então, o que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar através de questões. Vamos ver lá no slide. A legislação instituiu a figura do contribuinte que fica obrigado a calcular, cobrar e recolher o ICMS-ST, ou também conhecido como ICMS substituição tributária. Vamos lembrar que na última prova caiu na prova dos senhores e substituição tributária por retenção antecipada do imposto e substituição tributária por pagamento antecipado, que são coisas distintas. Então pode novamente cair na prova dos senhores esse tipo de tema, inclusive com cálculo do tributo. Não sei se você lembra, você deve ter lembrado porque você já deve ter visto essa última prova anterior. Tá bom? Mas, de qualquer forma, a substituição tributária e a prova da CESP, Sebrasp, inclusive com o último concurso que nós tivemos aí da Cefaz Ceará, tem tudo a ver com a prova. Inclusive a prova discursiva na Cefaz Ceará sobre o que foi? Substituição tributária de novo. Então,
esse tema é muito importante. Dentro do projeto 8020, com certeza ele volta para a prova. Tá bom? Vamos lá, vamos para a telinha de novo. Então, galera, olha só. A legislação instituiu, como ele diz aqui, né? A legislação instituiu a figura do contribuinte que fica obrigado a calcular, cobrar e recolher o ICMS-ST, ICMS substituição, com o principal objetivo de dotar a máquina arrecadadora com uma ferramenta melhor, mais eficiente e eficaz no controle do ICMS. Tudão, eu nunca pensei nessa situação, que coisa interessante. Então ele fala assim, ó, no controle do ICMS. Com base no pressuposto, considera as afirmações a seguir e marque certo ou errado. Que história é essa, Tudão? Você sabia que a substituição tributária nada mais é que uma forma escolhida pelos estados para calcular e fiscalizar e arrecadar de uma forma mais interessante para os estados, não para o contribuinte, tá? Para os estados. Por que não é para o contribuinte? Eu vou te explicar. Para os estados é mais interessante colocar na substituição tributária, por quê? Porque de alguma forma ele pega o gargalo econômico, onde tem menos contribuintes, e ali ele estabelece a substituição. Então, no caso, por exemplo, do fabricante de cigarros, são poucos fabricantes autorizados a fabricar cigarros no Brasil, e são muitos atacadistas e varejistas. Como o nosso tributo é multifásico, deveria ser cobrado em toda a cadeia econômica do produto. Eu vou escolher um que é o grande concentrador de fato tiradores do ICMS para poder fazer a arrecadação de toda a cadeia econômica naquele. Isso facilita a vida do fisco, facilita a vida da fiscalização, facilita a vida dos estados para a arrecadação desse tributo. Tudo bem? Então, na verdade, a substituição tributária é um modus operandi, é uma técnica de tributação adotada pelos estados. Isso está certíssimo. Se você falar isso na tua prova discursiva, vai bombar. E eu quero ver você bombar. Eu quero ver você ir lá e arrancar a vaga lá no estado da Cefaz Alagoas. Tá bom? Então, vamos lá. Pensa no seguinte. Então, ele falou uma primeira afirmação correta e aí depois ele quer que você, a princípio, analise. Ó. A obrigatoriedade de recolhimento do ICMS-ST incide sobre o contribuinte substituto. Tá certo? Então, quem deve recolher o ICMS-ST é o contribuinte substituto. Exato. Né? Eu deixei ali o gabarito para você ali da questão já embaixo ali para facilitar a tua vida, mas é mesmo, Tudão, o contribuinte substituto, porque é ele que a princípio deve fazer este recolhimento do tributo, é ele que a princípio deve estar debaixo dessa situação de recolhimento. O substituto tributário é aquele que, no caso do meu exemplo, do fabricante de cigarros, é aquele que vai fazer o recolhimento sobre toda a cadeia econômica. O substituto vai pagar sobre o seu fato tirador, a saída da fábrica de cigarros para o atacadista de cigarros, mas também vai tributar ou vai ser cobrado de fato tiradores subsequentes. Saída do atacadista de cigarro para o supermercado, saída do supermercado para o consumidor final. Saída do atacadista para o barzinho, para o restaurante que vende cigarros e a venda do restaurante ao consumidor final. Então toda essa cadeia econômica vai ser cobrada do substituto tributário. Tá certo? Tudo bem, Tudão, mas isso aí impede de eu cobrar do substituído, no caso do substituto, não a princípio pagar, fazer a retenção e fazer o recolhimento. Vamos lembrar que o substituto tributário tem duas funções. Ele retém o imposto na saída da mercadoria e depois recolhe imposto para o estado de Alagoas. Então nós temos dois momentos distintos, a retenção e o recolhimento. Se ele fizer o substituto, a retenção, e não fizer o recolhimento, ele está se apropriando de um valor que não é devido a ele. É uma apropriação indébita de tributo, inclusive um crime contra a ordem tributária, tá bom? Então guarda essa informação aqui para a gente poder levar para a prova. Vamos lá, aí vamos para outra pergunta a respeito desse mesmo tema, como ele coloca aqui para nós. Ele pergunta assim, ó, né? Então vamos só responder essa pergunta que eu mesmo criei, né? Quer dizer, então a gente já vai para outra questão seguinte. Então responda essa pergunta. Se o substituto não fizer o recolhimento, há uma solidariedade passiva aqui no estado de Alagoas e essa solidariedade é que o substituído deverá fazê-lo. Fechou? Vamos lembrar isso para a prova? Substituído, então, é o atacadista, é o varejista, aquele que recebe os cigarros sem pagamento anterior do tributo. Fechou? Vamos lá. Outra questão, então, de auditoria fiscal. Lembrando que a auditoria fiscal, na verdade, são questões muitas vezes práticas que, a princípio, são respondidas pela própria legislação tributária do nosso Estado. Ao ser feita a análise da conta de estoque da empresa comercial Artesanato de Pajuçara, Limitada, Alagoas,
O auditor externo depara-se com o lançamento a débito dessa conta, o valor referente ao ICMS sobre as mercadorias adquiridas. Assinale certo ou errado para as considerações que podem ser feitas sobre o processo de auditoria. Então vamos ver agora aqui nessa questão. Item 2, então. O saldo da conta encontra-se subavaliado em decorrência de o débito de ICMS ser um crédito de imposto da empresa. O saldo da conta encontra-se superavaliado em razão do ICMS sobre mercadorias ser um direito da empresa. Então, olha só, olha que interessante, né? Ao ser feita a análise da conta de estoques, o auditor externo, então a gente está aqui com o auditor externo, na idade não é auditor necessariamente auditor fiscal, ele não falou auditor fiscal na questão, pode ser o auditor externo, o auditor independente, depara-se com lançamento a débito nessa conta referente ao ICMS sobre mercadorias adquiridas. Aí ele fala, o saldo da conta em conta superavaliado em decorrência de o débito do ICMS ser um crédito de imposto da empresa. Veja, é interessante, né, que a princípio nós temos as duas considerações a serem feitas, tanto na área contábil quanto na área fiscal. Então vamos lá, vamos pensar juntos. Na área contábil, a conta de estoques é uma conta devedora. Então, aquisição de estoques é um débito que a empresa vai, a princípio, declarar nas suas demonstrações contábeis, não é verdade? Agora, quanto à situação do ICMS, a gente na área fiscal, que é o que ele está tentando confundir aqui o aluno, na área fiscal, o ICMS, ele, quando tem entrada de, a princípio, estoques, ele vai gerar direito a crédito para a empresa. Então, para a área fiscal, a entrada de mercadoria gera créditos de imposto, direito a créditos de imposto. E a saída de mercadoria gera obrigação de débito do imposto. É o que a gente chama de ICMS a recuperar, ICMS a pagar, né? Na contabilidade, quando há saída de mercadorias, você tem ICMS a pagar. E na contabilidade, quando tem entrada de mercadorias, tem ICMS a recuperar. Que na idade, para nós, na fiscalização, são débitos nas saídas, créditos nas entradas. Ele tentou confundir-nos com essas duas informações tão importantes, né? Quer dizer, a área contábil e a área fiscal. Qual que é o gabarito, então, desta questão? Vamos lá de novo? Então, veja ali. Ele fala assim, ó, correto, o saldo da conta está superavaliado, pois o lançamento a débito do imposto aumenta indevidamente o saldo de estoques em relação ao custo real que deveria ser contabilizado, descontando o ICMS, que já é um direito, é um crédito de direito da empresa. Então, na verdade, o saldo da conta está superavaliado. O que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer, esse auditor externo já está, a princípio, né, se deparando com o saldo da conta superavaliado, né? Porque o próprio ICMS é um direito da empresa que deve ser abatido do valor da conta de estoques. Então, o gabarito que está correto é o item 3, a 3 está correta, e o item 2, que está falando que o saldo da conta está subavaliado, ele está errado. Tá bom? Então, errado no item 2, correto no item 3. Tá bom? Essa questão a gente colocou, inclusive, se eu não me engano, no simulado de vocês aí. Não sei se você pôde fazer o simulado, tá certo? Olha aqui para mim. Não sei se você pôde fazer o simulado, mas ajuda você, né, a entender o simulado, a gente poder comentar com você questões dos simulados anteriores que você fez aqui com a gente. Preparando-se aí para a prova da Cefaz Alagoas. Como está a tua preparação? Você continua firme nesse propósito, seu auditor? Vamos lá, vamos firme no propósito, tá bom? Tem alguém aqui com a gente para poder falar conosco? Então, um abraço aí para todos que estão assistindo aí a nossa videoaula. Firmes para sermos auditores da Cefaz Alagoas. Vai na telinha lá para a gente ver mais. Bom, outra questão. Aqui, na verdade, é um grupo de questões referente a uma situação. Aliás, na prova dos senhores tem acontecido bastante isso, né? Você vai ver na prova de auditoria tributária, fiscal e também na auditoria contábil, às vezes um texto e várias assertivas de certo e errado sobre aquele determinado texto. Então a gente tem visto várias questões nesse sentido, você vai ver como é que é o tipão de questão e vamos ver então essa questão aí de auditoria fiscal. Vamos junto? Vai lá para a gente poder ver o que ele vai citar aqui para vocês. Ó. João é um fiscal de tributos estaduais de Alagoas. Em um dia de trabalhos fiscais se deparou com as seguintes
situações. Assinale então certo ou errado. João parou uma carreta onde a transportadora transportava mercadorias sem documentação fiscal correspondente. João autuou a situação como uma mercadoria encontrada em situação irregular. João, em dia de plantão fiscal, recebeu uma denúncia de que uma padaria estaria vendendo panetones com uma nota fiscal de uma outra filial. Entendeu que a nota fiscal está regular e pode ser usada, pois atende ao objetivo de acompanhar a mercadoria. João, agora atendendo nova denúncia, vai até um local onde encontra mercadorias estocadas em local sem inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Estado de Alagoas, o CACEAL. Ele faz o inventário de tudo e lavra a autuação contra o dono do imóvel, alegando somente a falta de cadastro. A mercadoria sai da empresa A em Alagoas e vai até a empresa B em Alagoas. Para acompanhar a mercadoria, a empresa A informa que em seu DANF que a mercadoria está sendo destinada para a minha empresa C, mas está situada na Zona Franca de Manaus. João vai com a viatura onde a mercadoria está sendo descarregada em B. João lavra o auto de infração porque a mercadoria está sendo encontrada em local diverso do indicado no documento fiscal. Então, são situações bem interessantes, né, do dia a dia da fiscalização e que eu acredito que sejam possíveis questões da prova dos senhores em auditoria fiscal. Tá certo? Ah, Tudão, mas está caindo mais auditoria contábil. Exatamente, mas nada impede da banca colocar um rol de questõezinhas lá, né, dentro de uma determinada situação prática, como ela está fazendo na prova discursiva. Então, tomem todo cuidado. Esse tipo de questão pode cair na prova dos senhores. E aí é como se você se colocasse na posição de um fiscal e estivesse lá a fiscalizar na empresa. Galera, tem que ter aquela cabeça de fiscal, lembrar da legislação tributária, colocar a auditoria como instrumento nessa fiscalização e partir para a rua. É como se a gente estivesse saindo com a viatura, escrito lá, em vez de Gran Cursos, né? Estivesse escrito aqui, fiscalização do Estado de Alagoas, você faz Alagoas e vai para cima. E aí, Tudão, como é que a gente resolve essa situação? Vamos ver lá? Cada uma das assertivas. João, então, ó, vamos primeiro, né? Vamos na primeira ali, ó. João parou uma carreta onde a transportadora transportava mercadoria sem documentação fiscal correspondente. João, então, autuou a situação como mercadoria encontrada em situação irregular. E aí, Tudão? Ele pode fazer isso, deve fazer isso, quer dizer, é uma situação de irregularidade? Com certeza, né, queridos? Ele até não fala ali, mas quando ele fala ali, ó, mercadoria sem documentação fiscal correspondente, qual é a documentação fiscal correspondente que deve acompanhar a mercadoria em trânsito? Bom, ele tem que ter a documentação fiscal digital e tem que ter a documentação fiscal física. A documentação fiscal digital, qual que é o nome? Nota fiscal eletrônica. Aquela que substitui o modelo 1A, modelo 2 e modelo 4, que é a nota de produtor. Quer dizer, a modelo 1A é aquela antiga nota fiscal que você tinha todos os dados do remetente e do destinatário, inclusive o ICMS destacado na nota fiscal, que é tão importante para o destinatário. Então, a nota fiscal eletrônica, ela acompanha a mercadoria no transporte através de um outro documento que é emitido por causa dela, que é o DANF, o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, através do DANF, nós acompanhamos aquela mercadoria até o seu destino. Tá certo? Então, Tudão, o fiscal João lavrar um auto de infração porque aquela mercadoria está desacompanhada de nota fiscal eletrônica, está correto, né? É uma das infrações previstas na nossa lei do imposto, né? Aqui no nosso estado de Alagoas. Tudo bem? Volta na telinha. Então, é uma das leis previstas. Então, a primeira aqui, o gabarito seria certo. Artigo 30 e artigo 61 da lei do ICMS alagoano. Vamos para a segunda. João, em dia de plantão fiscal, recebeu uma denúncia de que uma padaria estaria vendendo panetones com nota fiscal de outra filial. Entendeu que a nota fiscal está regular e pode ser usada, pois atende ao objetivo de acompanhar a mercadoria. Tudão, existe esse princípio de eu poder usar o talão de uma nota fiscal. Vamos imaginar que eu usasse talão de nota, né? Eu pudesse usar a nota fiscal de um dos meus estabelecimentos no outro estabelecimento. Sabe aquelas empresas que abrem recentemente, aí pega o talão da outra empresa, que é dela, e usa na empresa nova? Quer dizer, aonde que você vai fazer a escrituração dessa emissão?
aonde a princípio é a empresa que tem lá o CNPJ, a inscrição estadual de Alagoas, que está escrito no talão, ou você vai lá no outro determinado estabelecimento, onde você a princípio emitiu efetivamente, e você vai fazer a escrituração ali. Gera uma confusão patrimonial, né? Gera uma confusão de registros, uma confusão na escrituração contábil e fiscal, não dá, né? Não dá para nós aceitarmos. Aqui vale bem aquela máxima do princípio da autonomia dos estabelecimentos. Que fala esse princípio? Quantas obrigações acessórias cada estabelecimento, mesmo que do mesmo titular, deve emitir a sua própria nota fiscal. Cada estabelecimento, mesmo que do mesmo titular, deve escriturar o seu livro fiscal, deve ter a sua inscrição cadastral estadual aqui em Alagoas, no KCA, o Cadastro Contribuinte do Estado alagoano. Então, na idade, a gente tem que colocar essa situação. O princípio da autonomia do estabelecimento resolveria a questão. Ele é baseado lá no artigo 127, inciso número 2, do Código Tributário Nacional, que já fala que o domicílio de uma determinada empresa é justamente o local de cada estabelecimento, mesmo que da mesma titularidade. Então, existe essa autonomia de estabelecimentos dentro do Estado de Alagoas também. Então, o segundo item está errado. Vai na telinha. Veja lá. O segundo item está errado. Conforme a gente pode ver aqui, ó, né, Tudão? Exatamente, ó. Errado, artigo 97, lei do ICMS alagoano. O documento, inclusive, é considerado inidôneo, né, dessa forma. Bom, item 6. João, agora atendendo nova denúncia, vai até o local onde encontra mercadorias estocadas em local sem inscrição no cadastro de contribuintes do Estado alagoano. Você vê? Ele foi através de uma denúncia num local onde, a princípio, você disse que não tem nenhuma inscrição, né, no cadastro de contribuintes alagoano. Ou seja, não deveria ser um local para receber estoque de mercadorias, é o que ele quer dizer, né? Então, agora ele fala o quê? Ó? Aí ele diz, ó, entendeu que a nota... então, ele faz um inventário de tudo e lavra a autuação contra o dono do imóvel, alegando somente a falta de cadastro. Não, ele não pode alegar somente a falta de cadastro. Deve alegar também, por exemplo, que ele está, a princípio, guardando bens sem nota, né? Ou, a princípio, sem regularidade, de forma irregular. Então, na idade, você tem aqui uma soma de infrações acontecendo naquele contribuinte. Dá para pensar assim, ô querido fiscal? Já te chamando de fiscal, né? Então, dá para pensar que quando você vê uma mercadoria, você chegou num local, vê aquela mercadoria, um monte de mercadorias. Aí você pergunta, cadê a nota fiscal? Não tem. Cadê a inscrição cadastral? Não tem. Cadê o livro de inventário? Não tem. Não tem nada. E você tem só uma irregularidade acontecendo? Que é a falta de cadastro? Não. Está guardando mercadoria sem nota, né? Está, a princípio, mantendo mercadorias em situação irregular. Então, nós temos algumas situações de irregularidades que o fiscal João aqui se deparou, tá certo? Volta lá na telinha. Então, nessas situações todas de irregularidade, a gente vai considerar, então, aqui essa situação que ele falou, só autuar, errada. Deve ser também autuado, segundo a própria lei do nosso ICMS alagoano, também por receber, por estocar mercadoria sem nota fiscal, no caso, os artigos 97 e 126 da lei do ICMS de Alagoas. Tá bom? Então, nós temos que colocar aqui errada também nesse item 6. Questão número 7. Mercadoria sai da empresa A em Alagoas, vai até a empresa B em Alagoas. Para acompanhar a mercadoria, a empresa A informa em seu DANF que a mercadoria está sendo destinada a uma empresa C situada na Zona Franca de Manaus. Acontece isso, né, Tudão? Pode acontecer. Você pode se deparar com situações dessas. A empresa se vender dentro do território alagoano, por exemplo, está vendendo um produto supérfluo lá de acordo com a lei de Alagoas, alíquota de 25%. Aí, ao invés dela declarar que está vendendo a mercadoria aqui dentro de Alagoas, ela fala, não, eu estou vendendo lá para a Zona Franca de Manaus. Por que isso? Porque a venda para a Zona Franca de Manaus é amparada por isenção do ICMS. Então, ao invés de pagar 25% nessa alíquota para um produto supérfluo aqui em Alagoas, ela vai pagar nada. Claro que essa entrega para destinatário diverso, quer dizer, você está verificando uma situação fática, que você está vendo uma entrega a destinatário diverso, gera uma irregularidade, gera uma infração. Tá certo? Volta lá para você ver a questão. Aí ele fala assim, ó. Então, ele, a princípio, apesar de estar entregando na empresa B, ele informa no seu DANF, documento auxiliar, da nota fiscal eletrônica,
que a mercadoria está sendo destinada a uma empresa C situada na Zona Franca de Manaus. João vai com a viatura, então é um flagrante que você vai fazer, né? O fiscal João está aqui com um flagrante. Vai com a viatura onde a mercadoria está sendo descarregada em B. João, então, lavra um auto de infração, né? Porque a mercadoria está sendo encontrada em local diverso do indicado na nota fiscal. Gabarito aqui da questão, ó, coloca ali, ó, correto, artigo 21, inciso número 4, da lei, a linha E da lei do ICMS, ou seja, você encontrar mercadoria em situação diferente do que está previsto na nota fiscal, gera uma infração também que o auditor fiscal, na sua auditoria, inclusive na sua situação fática, no seu flagrante, vai se deparar com aquela situação e vai colocar como aquela situação uma situação de irregularidade. Tá certo, pessoal? Tudão, então você crê que possam cair questões práticas de auditoria dentro da prova de auditoria fiscal? A matéria permite isso. Tá certo? Assim como permitiu a última questão, a última prova de auditoria fiscal, aquela questão prática a respeito de cálculos do ICMS. Né? Então, nada impede que você tenha questões de cálculo de ICMS na prova de vocês, questões para calcular, então, eu vejo dois assuntos, aliás, três assuntos que eu considero importantes aí nos nossos 80-20 aqui, para o nosso projeto Você Faz Alagoas, vamos invadir, tá bom? Já até botei um outro nome aí junto do projeto. Nós vamos invadir, né, o estado de Alagoas. Você teve a primeira chance ano passado, agora você está tendo uma nova chance, agora, né, a repescagem, né, vamos pegar mais fiscal. Então, nesse projeto Vamos Invadir, Você Faz Alagoas, projeto 80-20, eu digo para você assim de uma forma bem clara, três temas que eu considero importantíssimos para a prova, né, na nossa auditoria fiscal, quanto ao ICMS. Base de cálculo, crédito do imposto, olha só, hein? Base de cálculo em todas as suas nuances. Seja a base de cálculo conhecida, seja o que é o valor da operação, seja o que compõe a base de cálculo, seja a base de cálculo na substituição tributária, seja a base de cálculo numa importação, seja a base de cálculo no DIFAL, seja a base de cálculo na retenção antecipada do tributo. Então, base de cálculo é um tema-chave para a prova de vocês. Se vocês puderem concentrar esforços nessa reta final para estudar de novo a base de cálculo, ler de novo a base de cálculo, treinar de novo questões de base de cálculo, fiquem firmes nesse propósito. Segunda situação, segundo componente básico aqui para você, é a situação do crédito do imposto. Porque, assim como o crédito do imposto é um direito dos contribuintes aqui no estado de Alagoas, o importante é você lembrar que o crédito tem as situações onde você tem a vedação ao direito de crédito, o estorno do crédito já feito, e as situações onde o crédito, a princípio, apesar de concedido, ele, a princípio, deve ser mantido. Então, tem manutenção, estorno, vedação, hipóteses que, a princípio, devem ser conhecidas por vocês para a prova. Tá bom? Então, temas como base de cálculo, crédito de imposto e substituição tributária, que foi o primeiro que eu citei aqui para vocês, inclusive numa questão logo no começo aqui da aula, são os três temas que eu considero relevantíssimos, tanto para a prova de auditoria fiscal, quanto para a prova de legislação tributária, e aí a gente quer ser fiscal, tem que detonar nessas duas provas. Galera, estamos firmes no propósito? Eu espero que você esteja aí acordando, vai pegar o teu café, volta aí depois para a gente poder detonar e partir por cima, né, das nossas questões que vão lembrar você importantes temas a respeito da auditoria fiscal dentro da prova da Você Faz Alagoas. Tá bom? Então vamos lá para o nosso intervalinho, daqui a pouco nós já voltamos. Até mais!